veja todos esses atributos, esses predicados que são atribuídos a Yeshua. Ele é o arquiteto, ele é a sabedoria de Deus, ele estava no princípio da criação de Deus, segundo o próprio testifica Provérbios, e segundo também o próprio texto está dizendo, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava lá, e por ele as coisas foram criadas. Ele é o princípio da criação de Deus, e conforme registra, harmonizando o verso, ele é o primogênito da criação. Essa é a advertência mais clara que existe, mais conhecida de todas. Ou você é quente ou você é frio, você não pode ser morno. Agora, o que o nosso Mashiach Yeshua estava dizendo naquele contexto que serve para nós hoje? O que é realmente ser morno? E o que é ser quente? O que é ser frio? Que relação isso tudo tem a ver com aquele que está diante da porta e bate? Então, é essas coisas que nós vamos estar comentando hoje que vai ser muito relevante para a sua vida espiritual. Você não pode deixar de conhecer essas verdades. Estamos vivendo os últimos dias, o Acharit Hayamim, e Deus tem uma palavra para mim e para você nesses últimos dias. Eu sou o Rabino Yosef Baru, estamos aqui com mais um vídeo para você, agora sobre a última carta dessa sessão das cartas do Sefer Galut, do livro de Apocalipse, a carta de Laodiceia. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo para compartilhar com vocês. E agora, trazendo aqui a última carta dessa série de cartas que foram enviadas às comunidades, às cidades da Ásia, né, naquele contexto Ásia Menor, por nosso querido grande apóstolo João, Yohanan Hashaliach, enviando ali as cartas, né, amando pela ordem dada do nosso Mashiach Yeshua, uma mensagem expressa para cada comunidade, ou seja, para os santos, aqueles crentes em Yeshua e que guardavam os mandamentos de Deus, judeus e não judeus daquele tempo. E essas mensagens que foram dadas naquele tempo, no seu teor histórico de verdade, ainda continuam falando, ultrapassando as gerações e chegando aos nossos dias, muito mais agora que estamos de fato vivendo o Acharit Hayamim, os últimos dias. Então, mais uma vez, antes de nós entrarmos aqui no nosso shiur, eu quero lembrar a você de você dar aquele like para a gente aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Aciona ali o sininho para que você possa receber as notificações de mais outros vídeos que nós trouxermos aqui. E também aqui está o nosso plano de membro, se você quiser participar, se tornar membro do canal e nos ajudar, assim, financiando o nosso trabalho, ou seja, sendo um parceiro também conosco na propagação da Torá, da palavra de Hashem. Bom, assim nós vamos caminhar agora para esse shiur tão expresso, tão urgente, que o nosso Mashiach Yeshua tem para nós nesses últimos dias. Eu já quero compartilhar com vocês aqui o nosso material. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes. Um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e sim adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você. Shalom Uvrachá, espero que você desfrute do nosso curso. Vai ser muito importante
que você compartilhe esse vídeo para outras pessoas. É uma mensagem urgente para todos os que querem estar na presença de Deus. Bom, essa carta é a carta Laodiceia, a carta de Laodiceia, né? Como está escrito, Igeret Lakehilá Laodiceia Kitov, carta à comunidade messiânica de Laodiceia, escreve, e aqui agora nós vamos ver, antes de entrar no texto, como sempre nós temos feito aqui, trazendo fotos daquele contexto em que viveu aquela comunidade, nesse caso, os achados arqueológicos, né, para mostrar que esses lugares foram preservados, né, ali na atual Turquia, né, onde estão situadas essas 7 comunidades, onde eram as 7 cidades. Né? Você pode ver aí as ruínas daquele tempo, ali ainda do primeiro para o segundo século. Né? Os achados arqueológicos que envolviam essa cidade de Laodiceia. Claro que é muito interessante quando se tem a oportunidade de ir presencialmente, participar, ver, conhecer, mas aqueles que não podem, podem olhar pelas fotos e já ter uma real noção de como eram as cidades. Né? Como vocês estão vendo aqui, essa linha ela lembra muito o aqueduto, que vai ser muito importante aqui no nosso conteúdo. Laodiceia no Lico, como diz a frase grega, Laodikeia prostolikon, foi uma rica cidade grega antiga na Ásia Menor, hoje Turquia, no rio Lico. Está localizada nas regiões helenísticas da Cária e da Lídia, que mais tarde se tornaram a província romana da Frígia Pacatiana. Desde 2002, a Universidade de Pamukkale tem continuado as escavações arqueológicas seguidas de trabalhos intensivos de restauração. Isso é muito interessante, porque traz para a gente todo esse ambiente histórico e que comprova realmente do que está escrito aí na Brit Hadashah é verdadeiro. Não é? Laodiceia está situada no longo esporão de uma colina, entre os vales estreitos dos pequenos rios Assopo e Capro, que descarregam suas águas no Lico. Ficava em uma importante rota comercial e em sua vizinhança havia muitas cidades antigas importantes. Ficava 17 quilômetros a oeste de Colossos, todos vão lembrar aí da carta aos Colossenses, né? 10 quilômetros ao sul de Hierápolis, 160 quilômetros a leste de Éfeso, mais uma outra carta também de Shaul de Paulo aos Efésios. Estava situada na antiga região da Frígia, embora alguns autores antigos coloquem Laodiceia em diferentes territórios provinciais, o que não é surpreendente, porque os limites precisos desses territórios eram mal definidos e inconstantes. Por exemplo, Ptolomeu e Filóstrato a chamam de cidade da Cária, enquanto Stefano de Bizâncio a descreve como pertencente à Lídia. Laodiceia foi fundada por Antíoco II Teos, rei do Império Seleucida, em 2061 a 2053, antes da Era Comum, em homenagem à sua esposa Laódice, juntamente com várias outras cidades do mesmo nome. De acordo com Plínio o Velho, a cidade era originalmente chamada de Dióspolis, cidade de Zeus, e depois de Roas. Logo se tornou uma cidade rica, e em 220 antes da Era Comum, Aqueu declarou-se rei da região, mas foi derrotado por Antíoco o Grande, em 213 antes da Era Comum. Antíoco transportou 2.000 famílias judias da Babilônia para a Frígia. Muitos dos habitantes da Laodiceia eram judeus dessa época. E Cícero registra que Flaco, mais tarde, confiscou a considerável soma de 9 quilos de ouro que era enviada anualmente a Jerusalém para o templo. Veja que coisa interessante. Temos uma declaração histórica, arqueológica, de que ali havia uma boa comunidade judaica. Também podemos entender que essa mensagem não era somente para gentios, mas também para judeus, crentes em Yeshua. 64 a.C., ou de 64 a 24
depois da Era Comum, depois de Cristo, se atribui a celebridade da cidade, a fertilidade do solo e a riqueza de alguns de seus habitantes, entre os quais pode ter estado Hierão de Laodiceia, que adornou a cidade com muitos edifícios bonitos e legou a ela mais de 2.000 talentos em sua morte. A riqueza de seus habitantes gerou um gosto pelas artes dos gregos. Olha, isso é muito importante quando a gente fala de riqueza, porque aqui terá uma repreensão muito grande à situação financeira dos crentes dessa cidade, uma espécie de falsa sensação de estabilidade. Logo, como é manifesto em suas ruínas, o que contribuiu para o avanço da ciência e da literatura, e é atestado pelos nomes céticos de Antíoco e Teiodas, os sucessores de Enesidemo, século antes da Era Comum. A cidade cunhou suas próprias moedas, cujas inscrições mostram evidências da adoração de Zeus, Esculápio, Apolo e os imperadores. Aqui temos um exemplo das moedas desse tempo encontrada. Isso é um achado muito importante que mostra realmente a influência idólatra sobre esta cidade. E assim, a gente chega à carta propriamente dita, quando começa a dizer El malach hilat laodikeia kitov. Et ele adevarim omer ha'amen, ha'ed ha'neeman, ve'amiti, harishit shel briat Elohim. E ao anjo da comunidade de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu quero a sua atenção nesse momento, porque nós vamos nos debruçar aqui na forma como foi escrito esse texto. E mesmo na importação do pergaminho grego para o hebraico, do aramaico para o hebraico, você vai ver quais são os significados dessas expressões utilizadas pelo remetente da carta, ou seja, o Messias, Yeshua. Quem é que está dizendo? Quem é que está falando? E os seus atributos, as suas características, nós vamos ver agora nesse momento. Isso vai ser muito importante, essa informação, para você coloque a sua atenção aqui agora. Não se distraia. Então, eu vou ler mais uma vez. Ao anjo da comunidade Laodiceia escreve, isto diz o quê? O Amém. Foca nesta palavra Amém, que aqui em hebraico está aqui em cima. Amém. A testemunha fiel e verdadeira. Ha'ed ha'neeman, ha'amiti. O princípio da criação de Deus. Reishit shel briat Elohim. Quando a gente olha para o texto e a gente vê essas palavras tão emblemáticas, o Amém, o que significa isto? O que quer dizer o Amém? Isto diz o Amém. Eu trago aqui uma informação muito significativa para você que não conhece a tradição judaica e nem o idioma hebraico. A palavra em hebraico Amém, Amém, como aqui estão nas letras hebraicas, se escreve da mesma forma que a palavra Amon, Amon, que está registrada em Provérbios 8:30. Ve'ehyeh etzlo Amon, ve'ehyeh sha'ashuim yom yom, mesacheket lefanav bechol et. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Amon, esta palavra Amon, ela é utilizada para expressar o arquiteto que estava com Deus. Na criação de tudo, lá no princípio da criação, quem estava ali arquitetando tudo era alguém que tinha esse título, Amon, arquiteto. E quando nós olhamos para o arquiteto, nós vamos ver que as letras na qual escrevemos Amon é as mesmas letras na qual escrevemos Amém. Em outras palavras, nós poderíamos entender Yeshua dizendo, isto diz o Amon, o arquiteto. Agora, você pode me perguntar, mas por quê? Por que eu iria trocar Amém por Amon? Por causa do contexto. O contexto está mostrando para a gente
que o arquiteto tem todo o sentido de estar lá, porque, na realidade, sendo ele o Amém, Yeshua, a sabedoria de Deus, que estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Yeshua se identifica como Amon, em Provérbios, arquiteto do Criador na criação de tudo, como está registrado na Bsurat Yohanan, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 2 e 3. Hu haya breshit ima Elohim, hakol nihye al yadav, o viladav lo nihye kol asher nihye. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Veja isso, Aliadav, por meio dele. E sem ele, o Viladav, nada do que foi feito se fez. Então ele era o instrumento pelo qual toda a criação veio a existir. Então você vai entender o porquê que ele está dizendo que quem está falando é o Amém, que tem as mesmas letras da palavra Amon, o arquiteto, que estava lá no princípio da criação, e ele continua e diz, a testemunha fiel e verdadeira. E eu pergunto, testemunha fiel e verdadeira? Testemunha de quê? Se você não tivesse tendo essa classe aqui agora, se você não tivesse tendo essa instrução agora, como você responderia essa pergunta? Yeshua é testemunha fiel e verdadeira de quê? Ele testemunhou algo. Ele estava vendo algo. Ele estava lá no princípio da criação. Yeshua é a testemunha fiel e verdadeira da criação. E ele diz, o princípio da criação de Deus, Reishit mibriata Elohim, como está registrado em Colossenses 1,15, que testifica isso. Berhu tzelem shema Elohim, habilti nireh bechor kol habriah, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Veja todos esses atributos, esses predicados que são atribuídos a Yeshua. Ele é o arquiteto, ele é a sabedoria de Deus, ele estava no princípio da criação de Deus, segundo o próprio testifica Provérbios, e segundo também o próprio texto está dizendo, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava lá, e por ele as coisas foram criadas. Ele é o princípio da criação de Deus, e conforme registra, harmonizando o verso, ele é o primogênito da criação. O que é um primogênito? O primeiro gerado. O primeiro gerado. Ele é o primeiro de toda a criação. Ele é o primeiro de toda a criação. Antes de que qualquer coisa saísse de Deus, ele foi o primeiro a sair de Deus. Ele foi o primeiro a estar depois de Deus. Isso é extraordinário, porque Yeshua vai trazer uma mensagem para esta comunidade e ele já está se identificando e trazendo essa grande revelação para aquela comunidade. Isso existe um nome na tradição judaica para esta figura que estava lá no princípio da criação de Deus. Isso agora eu estou falando dentro da tradição judaica, que não crê em Yeshua como Messias. A tradição judaica atribui esse princípio de tudo a uma figura chamada Adam Kadmon. O que seria Adam Kadmon? Seria o homem primordial, ou o homem anterior. E é justamente ele que é a imagem do Deus invisível, que é esta palavra que saiu de Deus, que se personifica e que se transforma numa forma, expressando a pessoa divina, agora expressada em um corpo espiritual, esse corpo que agora vai ser o modelo ou a forma que vai dar forma ao Adão Arishon, o primeiro homem que eu digo é de Adão e Eva. Adão e Eva vai ser formado a partir de Adam Kadmon, esse homem anterior, que é nada mais, nada menos do que o nosso Mashiach Yeshua.
ele é o princípio da criação de Deus, ele estava antes de todas as coisas, como ele mesmo ora no capítulo 17 da Missorat Yohanan, do Evangelho de João: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui, olha, eu estou falando categoricamente, sem negócios, para todos aqueles amigos ou simpatizantes que possa ter alguma ideia na sua cabeça de que, para mim, Yeshua seria um homem comum. Não, Yeshua não é um homem comum. Ele não é um ser humano como eu sou um ser humano comum. Ele não pode ser um profeta qualquer, ele não é apenas um ungido qualquer, ele não é ungido da sua geração, não, ele é o ungido, e ele é muito mais do que um ser humano comum. Ele é a Torá viva, a palavra de Deus, que estava lá no princípio da criação de Deus e se tornou carne, e se tornou ser humano. Eu estou dizendo literalmente que Yeshua era ser humano. Ele não era um espírito, ele não era um fantasma, não. Ele era um ser humano, com todas as letras da palavra, com tudo que tem direito de ser gerado num ventre, de ter seus ossos, sua carne, seu sangue, seus nervos, suas limitações físicas. Ele era um ser humano completo. Ou seja, dotado de todas as limitações que um ser humano tem, de todas as emoções, de todas as características, todas as sensações, né? Toda a sua limitação fisiológica, mental. Porém, o espírito dele não era um espírito humano qualquer. Ele é a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Ele estava lá no princípio da criação de Deus. Inclusive, todas as coisas vieram a existir por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Então, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu, como disse Yohanan Mashaliach. Estou deixando bem claro aqui que eu não estou dizendo que Yeshua é Adonai, que Yeshua é o Criador, Deus o Criador. Yeshua não é Adonai. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Yeshua não é o Deus Criador, tá? Como muita gente vai chamar o Deus Criador de Jeová, Javé, ou seja, eu estou dizendo, Yeshua não é o Deus Pai. Porém, também Yeshua não é um ser humano qualquer. Ele é a palavra do Deus Criador. E mais do que ser somente a palavra do Deus Criador, esta palavra foi utilizada como instrumento para criar todas as coisas, como o pintor e o pincel. O pintor é Adonai e o pincel é o Mashiach. É o Adão Kadmon. Adão Kadmon, nós estamos utilizando a linguagem da tradição judaica. Adão Kadmon, esse homem anterior ao primeiro homem chamado Adão e Eva, né? Ou seja, estou falando do Adão e da Eva, né? Então, Adão Kadmon é esse primeiro, que é a palavra, que se personifica, e ele é o anterior, como nós colocamos aqui nessa figura sensacional, que quem fez está de parabéns pela inspiração, não sei se foi inteligência artificial, mas alguém conduziu aí as descrições, mas a ideia dessa imagem de expressar a perfeição do corpo, de cada músculo, de cada tendão, de cada veia, de cada parte do corpo humano, expressando ali a ancianidade, porém, claro, não falando de uma velhice física limitada, mas expressando a sabedoria, expressando a sua elevação espiritual como palavra viva de Adonai que se personifica através das sefirot, ou seja, das emanações divinas, esse cav, essa luz, esse raio de luz que emana do Ensof, do infinito, que é Adonai, ele vem através da Atzimut, da essência divina, e se personifica. E esse é o Adão Kadmon, esse é o homem anterior, que vai ser o protótipo, ali a base para a formação do homem, o primeiro homem, Adão.
Quando Deus vai dizer, Nascet Adam Betzalmenu Kidmutenu, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, Hashem, o Deus Criador, o Deus invisível, estava falando com Adão Kadmon. Vamos fazer o homem, a nossa imagem, a minha e a sua. Nós, como ser humano, Adão, ele herdou de Hashem, o Deus Todo-Poderoso, os atributos invisíveis, o atributo da personalidade, o atributo do querer, ou seja, da individualidade, e Adão herdou de Adão Kadmon a forma física, a forma da expressão corporal, a forma, como diz, ele é a imagem do Deus invisível, logo é uma manifestação visível. Então, eu espero que eu tenha sido claro para as pessoas que me ouvem e até mesmo para aqueles que, de repente, possam ter uma ideia de mim, de que eu acredito que Yeshua era apenas um profeta qualquer. Deixe de estar iludido com isso, porque para mim Yeshua não é um homem comum, nunca foi. Yeshua é aquele que estava no princípio da criação de Deus e que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Adão Kadmon, que é predito, que é descrito pela tradição judaica. E nosso grande Rav Shaul, o apóstolo Paulo, vai chamá-lo ainda de Adam Sheni, o segundo Adão. Quando ele classifica Adão, de Adão e Eva, como Adão Arishon, o primeiro homem, aonde entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, o segundo Adão que vem, ele é gerado dos céus, então logo ele gera a vida. Quem é o Adão Sheni? Quem é o segundo Adão? É aquele que era o Adão Kadmon, o Adão anterior, né? Bom, então, eu acho que ficou bem claro aqui como Yeshua se manifesta, como Yeshua se apresenta para esta comunidade dos crentes em Laodiceia, mostrando a sua origem espiritual, quando ele estava lá no princípio com Deus. Porém, não termina, não se limita aí, ele continua no verso 15. Ani יודע את מעשיך שלא קר אתה ולא חם. מי ייתן היית קר או חם. ובכן, מפני שאתה פושר ולא חם ולא קר, אני עתיד להקיא אותך מפי. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavra dura, mas ao mesmo tempo expressando para nós uma oportunidade ainda de buscar uma mudança. Eu coloquei aqui para vocês nessa imagem uma coisa que era comum na cidade de Laodiceia, que era a maneira de trazer água dos rios por meio de um aqueduto. E o que era um aqueduto? Você está vendo essa ponte arqueada, a água passava por cima dessa ponte como se fosse um cano a céu aberto, ou uma vala a céu aberto, mas não que fosse suja, mas a água era canalizada por aqui até chegar em algum lugar, até chegar a algum reservatório. Isso é um dado histórico, ok? Isso fazia com que a água chegasse morna no determinado lugar. Então, a gente vai ter essa diferença de temperatura. O que Yeshua está querendo falar com ser quente, ser frio ou ser morno? Ora, uma água quente é a temperatura ideal para tratamento medicinal, como chás, compressas e etc. Aí o que isso poderia significar para nós? Que um servo fervoroso no amor e no serviço a Deus, uma pessoa viva espiritualmente, que transmite o calor ao seu redor, é considerado uma pessoa quente, uma pessoa que transmite calor, fervor espiritual. Agora, o frio é uma temperatura que não é ideal para tratamento medicinal, como chás e compressas. Isso significaria, talvez, um servo que não é fervoroso no amor e nem no serviço a Deus, provavelmente distante do fogo que faz o ambiente mudar. Mas tem total capacidade de ser aquecido novamente. Então, uma pessoa que se afastou de Deus, das coisas de Deus, pode ser considerada uma pessoa fria. E isso dá a ela a capacidade de, em qualquer momento, ser aquecida.
Agora, o que seria uma pessoa morna, um posher, é uma temperatura que provoca náuseas. Não serve para beber, nem para serviços medicinais, pois não traz o efeito desejado. Breve, é descartado, pois faz mal ao corpo. Então, olhando para essas características das temperaturas, a gente entende por que Yeshua está dizendo que essa pessoa vai ser jogada para fora do corpo. Porque o que é o vômito? O vômito é algo que está dentro da pessoa, não está fazendo bem ao corpo, a cabeça também está sofrendo, e a cabeça tem que mandar um comando: olha, bom, vamos botar para fora. E aí o corpo bota para fora. O corpo bota para fora porque recebe o comando da cabeça, dizendo: o que está aí dentro não está fazendo bem para o corpo, joga para fora. Em outras palavras, Yeshua é o cabeça do corpo. Ele tem um corpo espiritual que é a sua comunidade, são os seus servos. E qualquer crente dentro desse corpo, qualquer pessoa dentro desse corpo que pertence à congregação do Mashiach, se ele não é crente, não é quente e nem frio, se ele não está tendo o efeito desejado, então ele vai ser colocado para fora. E essa foi a ameaça que Yeshua fez a essa comunidade. Vocês estão vivendo de maneira morna, e isso está me causando enjoo, isso está me causando náuseas. Eu vou colocar vocês para fora. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é Yeshua dizer que vai colocar alguém para fora da sua comunidade? Isso é muito duro. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque você está me fazendo mal. Quem está falando isso é o Messias de Israel. Você que está na comunidade, está na igreja, está na sinagoga e está brincando com Deus, está morno, não se santifica, não ora, não busca, mas quer estar envolvido com as coisas do mundo, você está morno. Você está causando problema na comunidade. E você vai ser jogado para fora. Talvez não sejam as pessoas que vão fazer isso, mas ele vai fazer. Porque você não pode prejudicar o corpo do Messias. E é assim que acontece com todas as pessoas que um dia foram quentes, podem ter se tornado frias e de alguma maneira se tornaram mornas. Elas querem estar dentro do corpo, mas elas não querem estar na temperatura do corpo. Elas querem manter um pé dentro e um pé fora. Elas querem estar nas duas temperaturas ao mesmo tempo. E Hashem não aceita isso. Ou você está ou você não está. Você não pode brincar com as coisas de Deus. Tem que ter seriedade, porque é assim que deve ser. Não podemos sentar na mesa de Deus e dos demônios ao mesmo tempo. Não podemos estar participando do cálice do Senhor e das impurezas deste mundo, da santificação na casa de Deus e da prostituição no mundo. Abandone o pecado, abandone a impureza, abandone para que você possa alcançar o favor divino. Ainda há tempo, ainda há tempo. Aqueles que são quentes, o incentivo é continue quente. Para os que estão frios, deixe-se aquecer pela palavra e pelo mover de Deus. Você que é morno, tome uma posição o mais rápido possível. O verso 17 continua e diz: מכיוון שאתה אומר, אשר אני אשרתי ולא חסר לי כלום, ואינך יודע שאתה האומלל והמסכן, עני ועיוור וערום. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Quando olhamos para estas palavras, queridos, rico sou e estou enriquecido, isso aqui não é uma crítica a quem é rico. Não é, quem dera fôssemos todos ricos. Mas ricos, tementes a Deus. Ricos materialmente, fisicamente, mas ricos espiritualmente. Quem dera todos alcance esse nível de estabilidade financeira. Agora, a palavra de Yeshua, a palavra do Mashiach,
é uma palavra de repreensão pela falsa sensação de estabilidade, em melhores palavras, uma estabilidade espiritual, porque está baseada na sua estabilidade financeira. Eu não tenho falta de nada. Mas esses que perderam a sua visão espiritual das coisas não sabem que são, primeiro, ha'umlal, um desgraçado. O que é a palavra desgraçado? Ele já não tem mais a graça de Deus, está sem a graça de Deus. Está vivendo a sua sorte, está vivendo pelos seus méritos, talvez. Já não alcança mais ele essa graça maravilhosa. Ele está vivendo fora da presença de Deus. Hamisken, o miserável, desprovido de valor, de importância, é um necessitado. Já não tem mais a riqueza espiritual. Ani, um pobre, sem condições monetárias e valores. Da mesma forma, das condições monetárias são as condições espirituais e valores espirituais. Essa pessoa se tornou pobre. E ver um cego, sem a capacidade de ver, de perceber, de entender as coisas espirituais. E Arum é uma pessoa que está nua, sem cobertura, está exposta à vergonha, está vulnerável. Você consegue entender o nível espiritual dessas pessoas? Essas pessoas chegaram ao nível de afastamento da presença divina, aonde não tem a graça divina, aonde ela agora é uma miserável, ela não tem mais a riqueza espiritual, ela é pobre, ela é cego, ela está cega, ela está nua diante de Deus. E ela não consegue perceber, porque a palavra de repreensão é essa, não sabes que você está nessa situação. Mas o Mashiach, por sua grande e infinita bondade, o seu grande e infinito amor, ele traz uma palavra muito especial. Eu vou te dar um conselho. Anochi matzia lecha liknot mimeni zahav tsarut baish. Lema'an ta'ashir, uvgadim levanim lema'an titlabesh. Pelotirae boshet arvatcha. Vekilurit limshoach eteinecha leman tire. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Todas aquelas características de alguém que está afastado. E Yeshua está aconselhando, eu tenho para te dar. Se você vier a mim e adquirir estas preciosidades. O ouro provado no fogo é a riqueza em que se pode adquirir, mas ela é uma riqueza que passa pelo fogo, e muitas das vezes é por meio da tribulação e da prova que esse ouro vai chegar a uma pessoa. Mas é isso que vai enriquecer esta pessoa de uma riqueza espiritual. Lembra? Não junteis tesouro na terra, onde a traça e o ladrão pode roubar e minar, mas ajuntai tesouros nos céus, aonde nem o ladrão pode roubar e nem a traça corroer. Uvgadim levanim leman titlabesh, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Este é o revestimento espiritual. Roupas brancas fala de justiça, de pureza, ou seja, volte a praticar a justiça, volte a praticar a santificação, comece a buscar, comece a se santificar, a afastar-se da impureza. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas, ou seja, buscar de Deus o discernimento espiritual, e Yeshua tem esse colírio para poder dar a visão novamente. Como diz, ouro para que te enriqueças, a riqueza espiritual. Colírio para recobrar a visão espiritual. E vestes brancas, esse revestimento espiritual, uma vida na presença de Deus, longe da impureza do pecado.
Isso é o que Yeshua te oferece hoje. Você que está ouvindo esta palavra hoje. Você que está acompanhando esta carta hoje. É a última. É a última dessa sequência de cartas que foi enviada. Isso reflete os últimos dias que estamos vivendo, a Harita Yamin. É assim que está o quadro espiritual no mundo inteiro. Pessoas mornas, querendo viver a palavra, mas não querem abandonar o mundo. Querem viver a palavra, desfrutar dos louvores, da oração, mas querem continuar nas prostituições, nas abominações, envolvido com aquilo que desagrada a Deus. Yeshua ainda tem palavra para aqueles que desejam escutá-las, a ouvi-las, aqueles que querem dar ouvido à sua voz. No versículo 19, ele vai dizer: Ani et asher ohev ochiach vayaser lachen heye nimratz vachazor b'tshuvah. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Se você está sendo repreendido agora, se você acha que essa palavra é dura para você, saiba que esta palavra é dura porque ele te ama. Ele não tem intenção de te humilhar ou de te criticar apenas por gosto. Não. É uma palavra que está dizendo para você: eu te amo e eu quero que você não se perca, eu não quero que você pereça. Eu quero que você seja achado e volte a viver uma vida cheia da minha presença para você, no final, alcançar a redenção. E não se perder. Então, seja zeloso e arrepende-te. Volta para a presença de Deus. Ainda há tempo. Ainda é a hora. O verso 20 ele diz: Hineni omed leyad adelet vedofek. Ish ki yishma et koli veiftar et adelet ekanez elav ve'esad ito vehu iti. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Estar à porta, batendo nela para entrar, é a insistência que Yeshua está tendo com esta cidade, com esta Kehilá, com esta congregação, ou seja, com os crentes desta cidade. Ele está dizendo: eu ainda estou aqui, batendo na porta, querendo entrar. Se vocês ouvirem e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com vocês e vocês comigo. Sabe o que é isso? Comunhão. Haviam posto Yeshua para fora por causa das suas abominações, e é isso que está acontecendo na vida de muita gente, colocando Yeshua para fora, mas Yeshua continua na porta, esperando alguém ouvir para que possa abrir e ele entrar e voltar à comunhão. Esse é o significado. Entrar, ceiar com ele e ele comigo. O verso 21 termina com a promessa, dizendo: Hamnatzeach ani eten lo לשבת איתי על הכיסי, כמו שגם אני ניצחתי וישבתי עם אבי על כיסו. מי שאוזן לא ישמע נא, מה שהרוח אומרת לקהילות. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Sentar no trono significa reinar. Sentar no trono não é só por gosto, sentei aqui, vou tirar uma selfie. Não. Sentar no trono é reinar. Reinar com o Messias, reinar na sua presença, reinar no grande milênio que virá, o grande Malchut Shamayim, o grande Malchut Elohim. E termina como todas as cartas. Misha Ozen Lo Ishmana, aquele que tem ouvidos, ouça. Masharu Almeret Lakehilot, o que o Espírito diz às comunidades. Ora, essa expressão é tão assim, não? Quem tem ouvidos? Quem não tem ouvido? Só se alguém sofreu algum acidente, perdeu a orelha, mas mesmo assim tem ouvido. Ou melhor, de repente é uma pessoa que está surda, não pode ouvir, essa pessoa talvez não tivesse ouvido. Mas o sentido aqui é: se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, se você quer ouvir, ouça o que ele está te dizendo. Se você tem capacidade de escutar, de parar e ouvir a sua voz,
ouça o que ele está dizendo para você, o que o Espírito de Hashem, o Espírito de Adonai está falando às comunidades. É hora de despertar do sono. É hora de se levantar, é hora de acordar. Não é hora mais de dormir nem de brincar, é hora de se levantar e viver intensamente a palavra de Hashem. Ele está te chamando, está à porta batendo. Então, corrija, conserta e volta à presença de Hashem, à presença de Deus, em arrependimento sincero. Deixa para trás essa vida morna. Adquira as riquezas espirituais, ouro provado no fogo, colírio para que vejas, vestes brancas para que você possa estar na presença de Deus e estar pronto para as coisas que virão sobre esse mundo. Queridos, nós vamos terminando aqui essa última carta. Que o Eterno vos abençoe, que o Eterno possa despertar a cada um. E eu peço a você que compartilhe essa carta, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, para que elas despertem do sono, para que elas despertem da vida de pecado que estejam vivendo e possam despertar e estar na presença de Deus, porque o tempo está mais próximo do que antes. Também convido você a visitar a nossa Yeshivá, ou seja, online. Você vai poder estudar com a gente, participar do nosso quadro de alunos e crescer ricamente no conhecimento judaico de toda a Escritura. E você pode começar ainda hoje, se você quiser. Nosso sistema é rotativo, é só você entrar aqui nos links e entrar em contato com nossa secretaria. Que o Eterno vos abençoe. Shalom Uvrahá, queridos. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Maran Atah. Buanah Adon Yeshua. Ora vem, Senhor Yeshua. Baruch Hashem.